Miranda e vou lecionar a disciplina de História do segundo ano do Colégio Emaús. Então, vamos lá? As orientações vocês já conhecem. Hoje, nós vamos fazer uma revisão. Então, você vai pegar o seu lápis, sua borracha, seu caderno, para você fazer as anotações, tá bom? Lembrando-se que para estudar para a sua prova, você pode pegar essa revisão, você pode pegar as anotações do seu caderno e pegar o livro. Pode folhear o livro, marcar o livro, ok? Para que você adquira aí conhecimento e fique preparado para a sua prova. Então, vamos lá. Sabemos que existem diversos tipos de famílias diferentes. Elas são muito importantes em qualquer sociedade. É na família que as crianças são educadas, aprendem normas de convivência, desenvolvem valores necessários à vida em sociedade. Então, tá vendo? Eu coloquei aí, no cantinho aí, fotos de várias famílias diferentes. Tem família que só tem a mãe, tem família que só tem o pai, tem família que a criança é criada por tios, por avós, porque aconteceu alguma coisa com os seus pais, então eles não tiveram condições de criar. Então, assim, existem vários tipos de família diferente e nós vamos falar um pouquinho sobre elas aqui, tá? Ler e comentar. Existem vários tipos de famílias. Algumas podem ter muitos membros, enquanto outras são bem pequenas. Em algumas, crianças vivem sem a presença do pai ou da mãe. Em outras, são cuidadas por parentes, como avós, tios, irmãos mais velhos. Quando vivem em orfanatos ou abrigos, muitas crianças são cuidadas por pessoas que não são parentes. Existem também crianças que são adotadas por outras pessoas. Enfim, são vários modelos de família que existem atualmente no Brasil. Então, existem muitos tipos de família diferentes. Eu acredito que a essência de todas elas é o amor, não é verdade? Então, agora nós vamos falar sobre a família lá da Grécia. Você pode pegar o seu livro aí e abrir lá na página 134, tá? Pega para você acompanhar a leitura aí comigo, para a gente recordar sobre a família da Grécia Antiga. Ó, as famílias na Grécia Antiga. A Grécia é um país que fica na Europa. O povo que viveu por lá há mais de 2000 anos é bastante estudado em nossos dias. Isso porque os gregos desenvolveram muitos relacionamentos e tinham um jeito de viver que até hoje influencia também nosso modo de vida. As famílias na Grécia Antiga nem sempre eram formadas do mesmo modo. Entre os mais pobres que trabalhavam no campo, ou seja, nas áreas rurais, os jovens se conheciam, namoravam e depois casavam. Mas entre os mais ricos, o pai normalmente escolhia com quem os filhos iriam se casar. Ele procurava casá-los com membros de outras famílias também ricas. Desse modo, o casamento servia para unir as fortunas e o poder das famílias. Continuando. Geralmente, os pais da noiva ofereciam um dote, ou seja, uma quantidade de bens para o noivo. Esses bens podiam ser terras, metais preciosos e até dinheiro. Quando casava, a noiva mudava para a casa do marido. Os meninos eram educados por professores contratados por seus pais. As meninas eram educadas em sua casa pelas próprias mães. Para os gregos, principalmente os que moravam na cidade de Atenas, uma mulher adulta bem educada deveria ser dedicada ao marido, além de cuidar muito bem da casa e dos filhos. Nas famílias mais ricas, os escravos ou criadas faziam serviços domésticos, de limpeza de casa, lavagem de roupas, preparação do cozimento dos alimentos. Nas famílias pobres, eram as próprias esposas que desempenhavam essas tarefas. Então, aí mostra, né, a família da Grécia, que não é como a família de hoje. Os pais, eles escolhiam a família rica, eles escolhiam com quem os seus filhos iriam se casar, eles pagavam estudo, preparavam o seu filho para um futuro casamento. Da mesma forma, as mulheres também, elas eram preparadas por suas mães, né? As mães ensinavam elas a organizar um lar, a cuidar dos seus filhos, a cuidar da sua casa, né? Não faziam os serviços domésticos, mas elas aprendiam
alguns dotes aí que deixavam elas interessantes para o casamento. Continuando falando de famílias, a família em outros tempos no Brasil, lá na página 136 do livro, tá? Tá escrito assim: família em outros tempos no Brasil. Em outros tempos, logo depois que os portugueses chegaram às terras que hoje chamamos Brasil, havia um tipo de família que era chamada de patriarcal. Nessa época, o pai escolhia o marido para as filhas e dizia como a esposa deveria se comportar e agir. Os filhos homens obedeciam ao pai e eram educados para ser também futuros patriarcas quando se casassem e formassem uma nova família. As mulheres obedeciam os homens e, de maneira geral, saíam muito pouco de casa. Nessa ocasião, normalmente, elas iam à igreja. Então, aí eram os homens que eram o que mandava, né? Mandava em suas esposas, escolhia os maridos para suas filhas, ensinavam os filhos a serem como eles, para quando se casassem, continuasse sendo assim, né? Dando continuidade, como o pai deles foi, ele também seria. Se a família era rica, os pais tinham muitos escravos e terras. Também, as famílias mais pobres, a autoridade do pai era muito forte. Então, não interessava se era uma família rica ou se era uma família pobre. Nessa época aí, os pais, eles tinham a autoridade maior. Era eles que mandavam. Mudando agora para as famílias de escravos, acompanha aí também no livro. Está escrito assim, ó. Durante muito tempo, os historiadores acreditavam que os escravos não formavam famílias duradouras. Achavam-se que a vida sofrida fazia o casamento de escravos durar bem pouco tempo. Além disso, pensava que os escravos não gostavam de ter filhos. Hoje em dia, sabemos que isso não é verdade. Os escravos constituíam famílias com muitos filhos e mantinham casamentos duradouros. As relações entre os membros das famílias eram, na maioria das vezes, muito harmônicas. As boas relações familiares ajudavam os escravos a suportar a vida dura que levavam. No entanto, isso não retirava da maioria a vontade de fugir com toda a família para viver em liberdade. Então, os escravos, eles tinham famílias sim, famílias com muitos filhos, casamentos que duravam, eles viviam bem, em harmonia uns com os outros, e a família, ela ajudava, ela dava aquele suporte para os escravos aguentar o sofrimento, né? Porque escravo sofria muito nessa época, apanhava muito. Então, assim, eu acredito que a família era a força de onde ele tirava. Ele tinha que tirar uma força de algum lugar. E pensando na família, ele conseguia vencer muitos obstáculos daquela época. Agora nós vamos falar das famílias indígenas, tá? Quando os portugueses chegaram às terras, que futuramente seriam chamados Brasil, vários povos indígenas viviam por aqui. Cada povo com sua língua, arte, religião, tradições e costumes. Por isso, não podemos achar que todos os índios eram e ainda são iguais. Então, cada um com seu costume, e eu acho que isso muda também de tribo para tribo, tá? De modo geral, eles consideravam como família todos os membros da comunidade. Não havia ricos de um lado e pobres do outro. Podemos dizer que cada um tinha o necessário para sobreviver. A terra, por exemplo, pertencia a todos. O pajé e o cacique eram duas importantes autoridades da organização das tribos. O pajé era um líder religioso, conhecia os chás e ervas utilizados para curar doenças. O cacique, por sua vez, era um homem que detinha conhecimento que ajudavam na organização e orientação dos demais membros da tribo. Geralmente, o cacique costumava ouvir diversos membros da comunidade antes de tomar alguma decisão mais importante. O pajé e o cacique normalmente eram homens mais velhos que acumulavam conhecimentos com sua experiência de vida e por isso eram respeitados
e admirados pelos demais. Então aí a tribo dos índios eram diferentes, né? Eles consideravam todos como família. Lá não tinha rico, não tinha pobre, todas as pessoas lá eram iguais. Para eles todos eram como parentes. Então tudo que era de um era de outro. Existiam essas pessoas muito respeitadas lá, que era o pajé e o cacique. E assim, eles tinham uma harmonia muito grande entre eles. Tinham não, ainda tem, nós temos muitas tribos ainda no Brasil, né? Tribos de índios que costumam viver com essas culturas antigas, e eu acredito que até hoje eles vivem assim. Claro que com mais conhecimento, com mais modernidade, mas até hoje eles vivem assim, com essa consideração uns pelos outros. Outros tempos no Brasil. Agora nós vamos mudar de assunto, nós vamos falar sobre as brincadeiras, tá bom? As brincadeiras de menino e menina eram diferentes. Os meninos brincavam de rodar peão, montar em carneiro, construir, empinar pipa, nadar no rio. As meninas brincavam de casinha e as bonecas faziam o papel de suas filhas. Então aí, ó, hoje em dia os meninos e as meninas brincam juntos, antigamente no Brasil não, mas isso foi quebrado, hoje a gente consegue brincar com o nosso colega de sala, o nosso primo, brincar de brincadeiras muito legais, brincadeiras que não são nem femininas nem masculinas, brincadeiras que dá para todo mundo brincar. Eu coloquei aí no cantinho algumas brincadeiras, brincadeiras antigas de amarelinha, de peão, da pipa, tá vendo aí? Tem uma pessoa construindo uma pipa, a corda também. Então, aí são todas brincadeiras, né, antigas que a gente resgata hoje em dia. E temos as brincadeiras atuais, o videogame, né? São brincadeiras que todos nós podemos brincar e nos divertir muito, ok? Então, vamos deixar agora as brincadeiras e nós vamos falar da cidade e do campo, ok? Vamos recordar sobre a cidade e o campo agora. Apesar de serem comumente tratados como sinônimos, os conceitos de rural e campo, urbano e cidade possuem diferenças em suas conceituações. Enquanto cidade e campo são formas concretas, materialização de um modo de vida, urbano e rural são representações sociais. Historicamente, a relação entre cidade e campo é vista por meio da divisão do trabalho em intelectual e manual. De modo que na cidade é beneficiado o produto oriundo do campo. Como cidade no Brasil, entende-se os perímetros urbanos das sedes municipais territoriais e populações consideradas urbanizadas. Continuando aí. A cidade é o centro da organização social e econômica. Portanto, nela estão concentrados os principais serviços e produtos que são consumidos tanto pela população da própria cidade quanto pela população do campo, a qual não consegue produzir tudo aquilo que necessita. Então, antigamente, o campo ele conseguia viver por si só, né? E a cidade, ela sempre precisou do campo, precisou das coisas que produzem no campo, né? Dos animais, das plantações. Mas hoje em dia, não. O campo também precisa da cidade. O campo precisa das coisas que nós produzimos aqui na cidade. Então, hoje há uma troca de produtos entre a cidade e entre o campo, ok? A cidade não apenas controla e comercializa a produção do campo, mas também passa a transformá-la e agregar valor a esta, expandindo sua esfera de dominação. O campo, que até então era praticamente autossuficiente, se vê dependente da cidade, em alguns casos, até para a compra de produtos básicos na vida, como alimentos. Então, aí, nós falamos um pouco sobre as famílias, nós falamos sobre as brincadeiras, nós falamos sobre o campo e a cidade. Lembrando que a cidade, nós temos diversos benefícios por estar aqui. Lembrando também que as pessoas antigamente migraram para cidades, porque aqui tem grandes benefícios, né? Tem empregos, tem saúde mais fácil,
escola, né? A forma de se viver na cidade, ela é mais acessível. Então, as pessoas migraram para a cidade e hoje em dia nós temos muitas pessoas vivendo na cidade, muito mais pessoas vivendo na cidade do que no campo. Deixei uma atividade aí, vocês vão copiar em seu caderno, responder, que na próxima aula nós vamos nos encontrar e nós vamos responder aqui, você vai comparando aí com a resposta de vocês, ok? Dá uma paradinha na videoaula para você copiar, para ficar tudo certinho, ó. Atividade de revisão, copie em seu caderno e faça com bastante capricho. Número 1. Como é a sua família? Desenhe sua família em seu caderno e escreva uma frase sobre a mesma, ok? 2. A Grécia é um país que fica na Europa. As famílias da Grécia Antiga eram constituídas de uma forma diferente das de hoje. Faça um pequeno resumo com informações sobre as famílias da Grécia Antiga, tá bom? Não faça um resumo de 4, 5 linhas, não, tá? Faz um resumo caprichado aí, com bastante linhas, escreve bastante. Lembre-se, quando você está escrevendo, você está memorizando, estudando, se preparando para a prova. Ó, visando as famílias patriarcais, responda questões sobre elas. Quem exerce a maior autoridade na família patriarcal? Quem tinha poder de possuir escravos? Como os casamentos eram constituídos? Com quem as famílias ricas se relacionavam? Quais a diferença entre os ricos e os pobres naquela época? As mulheres podiam escolher os seus maridos? 4. Pensando nas famílias dos escravos, responda. Como eram constituídas suas famílias? Como era o relacionamento com seus familiares? Sobre o casamento dos escravos, explique como era. 5. Sobre as famílias indígenas, explique a função do pajé e, em seguida, faça um desenho sobre ele. 6. Quais importâncias o cacique representa para a sua aldeia? 6. 7. Como os indígenas tratavam as pessoas mais velhas em suas aldeias, tá? E seria o 8 aí, ó. Sobre brinquedos e brincadeiras, responda. As crianças sempre brincaram juntas? Como eram as brincadeiras dos meninos e das meninas antigamente? Perdão. Como eram as brincadeiras das meninas antigamente? Como eram as brincadeiras dos meninos antigamente? O que mudou nas brincadeiras com o passar dos anos? E o número 10 aí, sobre os campos e cidades, responda. Escreva as principais características na vida no campo. Aí depois, escreva as principais características na vida nas cidades. Procure em revistas, jornais ou internet uma foto de campo e uma foto de cidade e cole em seu caderno, tá? Quais os principais benefícios de morar nas cidades e quais os principais benefícios de se morar no campo? Quais as funções dos agricultores e pecuaristas? Por que as pessoas que moravam no campo migravam para as cidades? Zona onde vive a maior parte dos brasileiros. Zona pelo qual a área rural também é conhecida, ok? Então, dá uma pausa no seu vídeo aula, copia aí as perguntas, tá? Eu misturei aí essa pergunta aí do 6, eu pulei para o 8, mas você pode numerar da forma correta, tá bom? Então, aí, você copia, responde, que na próxima aula nós estaremos corrigindo, tá? Até a nossa próxima videoaula. Lembre-se, juntos no caminho certo.